Este documentário conta um pouco da história de Padre Luigi Maria Facenda, um homem que ressuscitou a milícia da Imaculada em solo italiano e fundador dos missionários, missionárias e voluntários da Imaculada, Padre Kolbe. Padre Luigi, no batismo, recebeu o nome de Mário, filho de Augusta e Olímpio Facenda. Nasceu em San Benedetto, Val di Sambro, Bolonha, no dia 24 de agosto de 1920. Primeiro encontro com a Imaculada. Recordo as novenas da Imaculada nos frios dias de dezembro e nos meses de maio, que emanava poesia. Os rosários que eram recitados em família, que também em tantas vezes eram acompanhados pelas minhas distrações, mas que estavam sempre repletos de uma áurea de mistério. Ao término das jornadas, fazíamos as orações pessoais, nas quais não faltavam as recitações das 3 Ave-Marias, e isso me deixava sempre mais convencido de que Maria me despertava e me guiava. Aos 12 anos, entrou no Seminário dos Frades Menores Conventuais em Faenza, Itália, onde, apesar da saúde precária, completou a sua formação franciscana e os estudos teológicos. Segundo encontro com a Imaculada. O segundo encontro decisivo aconteceu graças a um jovem reitor do colégio que ali permaneceu poucos meses, que soube infundir em mim uma tal confiança na materna missão de Maria, em consagrar-me inteiramente a ela e com ela confiar a minha vocação. Entre a ação de Deus e a providência materna de Maria, um lugar muito especial que se encontra no coração do pequeno Facenda é a figura de um sacerdote bem idoso chamado Guido Zambrini. Este foi o sacerdote que salvou a sua vocação. Quando doente, o pequeno teve que deixar o convento. Logo após este período, retorna aos muros do convento, dessa vez sempre mais forte nas provas, mesmo ainda com a saúde frágil, mas agora mais convicto da beleza e a grandeza da sua vocação. Em 1937, inicia o noviciado na cidade de Assis, onde o mesmo emitiu a sua profissão simples de pobreza, castidade e obediência, em 12 de agosto de 1938. Depois deste período, foi enviado a Faenza, onde no dia 8 de setembro de 1941, emite a profissão solene dos votos. Quando o jovem Luigi chega aos estudos teológicos no Seminário Diocesano de Faenza, nos anos de 1941 a 1945, encontrou uma luz mais completa. A partir dos estudos sobre Maria, ele foi conduzido a um terceiro encontro com ela. Ele entendeu a importância dela na vida e no mistério de Cristo e da Igreja. Nisto, ele ficou convencido: quem está longe de Maria, em vão busca a Deus. Não se pode buscar Deus se não faz o mesmo caminho de humildade que Maria fez. Quando o superior me confiava responsabilidades sobre a milícia da Imaculada, veio assim o meu quarto encontro com Maria. Eu estudei a milícia da Imaculada no pensamento do seu fundador, Padre Maximiliano Kolbe, procurando-me de entender o segredo do seu egoísmo. A figura de frade, que em tempo de egoísmo e de ódio, desceu ao bunker da morte e em um ato de suprema caridade, desbravava outros horizontes. Compreendia que a sua milícia, querida e guiada por Maria Imaculada, possuía assim a força de um novo fermento na Igreja de Deus. Sentia que tudo era grande em Padre Kolbe. O seu amor por Maria,
a ânsia pelas almas, a gratuidade no serviço e aos irmãos, os horizontes imensos e os projetos missionários traçados sobre os confins do mundo. Alguns de seus escritos tiveram uma incisão profunda na minha vida espiritual, motivando-me nas atividades apostólicas daqueles anos e dos anos futuros. Cada coração que bate sobre a terra e baterá nos confins do mundo deve ser conquistado para a Imaculada. A vida é breve, devemos viver bem o nosso tempo, devemos correr com o tempo. Se vive apenas uma vez. É necessário ser santos não apenas pela metade, mas totalmente. Na prática, o Padre Facenda, nesse espaço de tempo, atualizou o pensamento e o ideal de Maximiliano Kolbe, quando em suas incansáveis pregações, retiros, catequeses, sejam elas em famílias, como nas escolas, nos hospitais, nas praças públicas, todos os meios que ele utilizava para propagar o espírito da consagração à Imaculada. Sem dúvida, é uma herança muito intensa, porque se trata de imitar aquele que a deixou. Se trata, assim, de não ter alguma coisa que se refere a ele, como, por exemplo, relíquias, um autógrafo, uma biografia, etc. Mas sim de possuir o seu espírito, porque dos santos permanecem aquilo que eles fizeram, operando segundo a vontade de Deus. Recolher sua herança quer dizer permitir deixar Deus agir em nós, como operou neles, como operou em São Maximiliano Kolbe e em muitos dos seus seguidores. A milícia da Imaculada foi um sinal de esperança no coração dos cristãos naquela região da Emília-Romanha. Não somente naquela região, mas praticamente em toda a Itália e, consequentemente, em toda a Europa e no mundo. Padre Facenda, assumindo este ideal, entendeu que a mensagem da consagração à Imaculada era todo o segredo de fazer com que todos se voltassem a Deus. O Instituto das Missionárias da Imaculada, Padre Kolbe, nasceu poucos anos depois que o Padre Facenda assumiu como diretor regional da Milícia da Imaculada. Surgia assim a preocupação de reconstruir os bens materiais e dar vida aos valores do espírito, ao culto e às raças. Com uma grande preocupação e com o sonho missionário do Padre Facenda para a Milícia da Imaculada, as coisas começam a tomar outros rumos. Nada e nenhuma dificuldade consegue parar a astúcia missionária que toma conta daquele coração apaixonado pela causa da Imaculada. Padre Facenda apenas concretiza um sonho de Maximiliano Kolbe. Isso tudo graças ao fruto do amor memorável pela Milícia da Imaculada. As missionárias nascem do seio da Milícia da Imaculada, ou seja, faz parte da natureza dos sonhos de São Maximiliano Kolbe. Com a fundação do Instituto das Missionárias, o Padre Facenda vê se concretizando a vontade do ser missionário. Algumas jovens da Milícia da Imaculada do Centro Regional de Bolonha insistiam com o Padre Facenda para serem as bases fundamentais de um instituto que se inspirasse na natureza dos institutos seculares com o próprio pluralismo, sustentado pelo duplo carisma mariano e missionário. Isso era o dia 11 de outubro de 1954. Em 1988, dá vida aos voluntários à Imaculada Padre Kolbe, um grupo de leigos e clérigos agregados ao Instituto, do qual compartilham a espiritualidade e a missão. Para dizer a verdade, eu já havia expressado negativamente sobre a fundação de um instituto masculino que tivesse o mesmo carisma mariano e missionário do Instituto Feminino. Para mim, já era um capítulo fechado. Mas, inesperadamente, me encontro com o Frei Sebastião, que mudou os meus projetos.
com o testemunho de toda a sua vida, me dizia que eu não podia fechar o ânimo à paternidade que Deus me confiava com tanta clareza. O pedido de fundar o Instituto dos Missionários me constituía, de fato, fundador de uma multidão de consagrados ao seu amor e à sua misericórdia. Frei Sebastião não deixava de me enviar notícias do progresso espiritual dos jovens aspirantes. Não deixei de passar nenhum conselho ou propostas e sugestões de tal responsabilidade crescente. Me sentia sempre mais pai, mesmo se o Frei Sebastião continuava a guiar e formar aqueles rapazes já conquistados do mais puro e genuíno espírito colbiano. Sendo assim, o sonho do padre Facenda em ser missionário agora toma um novo vigor com esta realidade que são os missionários da Imaculada Padre Kolbe. Não posso deixar de referir o meu encontro com Padre Pio da Pietreutina, um encontro decisivo para a minha vida e a missão. Participo da celebração eucarística e recebo em seguida a bênção do Padre Pio. Perto de mim, não vejo nada de extraordinário. Sinto sussurrados fiéis, a ardente oração dos religiosos, a espera ansiosa dos que esperam para a confissão. Mas a invocação do Santo Afonso, a oração voltada à Virgem Santíssima, que sai da alma mais do que do coração. O ostensório abençoado, nas mãos estigmatizadas, me confirma que nele age o sobrenatural, a santidade. Vivo os primeiros tempos do meu sacerdócio, o entusiasmo e o fervor que por anos havia sustentado a vocação, que eu tinha defendido contra os assaltos provenientes de toda parte. Conferi assim ao fácil mistério dos anseios das terras distantes. Me sentia infeliz, me via desgastado. Neste momento, resolvi obter uma resposta, procurando o Padre Pio, abrindo-lhe o coração, pedindo-lhe um conselho para tal momento. Porém, a resposta não veio no momento, mas uma quase insignificantes palavras permanece. É a vontade de Deus. Não te angustie. Com o passar do tempo, este conselho de Padre Pio foi fazendo a diferença, foi iluminando as minhas ideias, reencontrei a paz, a serenidade e a convicção, o abandono completo. Em outro encontro, eu pedi para me ajudar a encontrar uma luz na minha vida, quando na minha cabeça vinha a grande inquietação em fundar um instituto. Porém, não me sentia preparado. Perguntei ao Padre Pio, devo aceitar essa responsabilidade? E será a vontade de Deus? E o Padre Pio, com grande serenidade e sabedoria divina, fixou profundamente esse olhar no meu e disse: se você está disposto a percorrer o caminho da Via Crucis e a subir o Gólgota, aceite. Não me disse mais nenhuma outra palavra, porém, para mim, aquelas foram suficientes. Assim podemos dizer que com essas palavras do Padre Pio ao Padre Facenda, permanecem vivas até hoje na existência dos dois institutos de vida consagrada, os missionários e as missionárias da Imaculada Padre Kolbe. Na manhã de domingo, de 9 de outubro de 2005, quando a Igreja, na liturgia, nos propunha a meditação sobre o banquete nupcial que Deus preparou para seus filhos, Padre Luiz de Facenda entrou para a eternidade, acompanhado do afeto
e da oração dos irmãos, dos missionários, das missionárias, dos voluntários, dos milites da Imaculada, dos sacerdotes, dos parentes e dos amigos. Nossa gratidão à vida e obra de Padre Facenda, que doou sua vida para a difusão do espírito do carisma da consagração à Imaculada, manifestado por meio dos Institutos das Missionárias e Missionários da Imaculada Padre Kolbe. Salve Maria Imaculada. Ora toca voi, agora é a vossa vez.